Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e esse é um episódio especial do nosso podcast, o Mais Pausa. E a gente tá aqui nesse especial Outubro Rosa com uma pessoa, gente, ilustríssima, queridíssima. Hoje só foi assim, que as pessoas só falam nele, que é quem? Nada menos, nada mais que o Dr. César Cabello. Obrigada, Dr. César, por estar aqui, por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conversando com a gente, mostrando para todo mundo, né? E a gente está aqui para te conhecer um pouco mais, para saber como é que é o Dr. César e o que a gente tem, né, nesse mundo, nesse universo ali do câncer de mama. Então, bem-vindo. Obrigado, Flávia. É uma grande honra estar aqui com vocês. E obrigado pela gentileza. Tá? Mas é tudo isso mesmo, viu, gente? Para quem não conhece, ele é tudo isso e muito mais. Na verdade, eu me sinto muito honrado de poder participar da vida, né, de tantas pessoas especiais, mulheres especiais, homens especiais, né? Lembrando que também o câncer de mama pode acontecer nos homens, sim, né? E assim, viver essa caminhada com todas as minhas pacientes, minhas amigas, pessoas que eu considero tanto, e eu acho que é um presente de Deus, a gente poder fazer o que gosta, né? E sempre estar motivado, acordar de manhã com vontade de continuar trabalhando e tentando fazer o melhor. Então, obrigado pelas palavras, eu fiquei muito emocionado. Ai, que delícia. Obrigado. Doutor César, se apresenta, eu quero saber quantos anos que você tem, como é que foi essa jornada, por que a gineco, depois por que a mastologia, como que foi tudo isso? Me conta. Então, Flávia, meu nome, né, é César Cabello dos Santos, mas todo mundo me conhece por César Cabello. E uma coisa interessante que E a gente ficava brincando, né? Quando eu fiquei careca, eu falava, doutor César, que deixa na recepção da todo mundo careca, né? Eu Cabello. Às vezes as pessoas falam, mas é seu apelido, quem não me conhece, né? Mas Cabello é meu sobrenome e é um sobrenome que eu tenho muita honra, porque é o nome da minha mãe, né? Cabello é da minha mãe, dos Santos é do meu pai. E hoje até o meu pai é chamado de Cabello também, porque eu sou muito conhecido como o Dr. Cabello. Eu tenho 58 anos, tenho 3 filhos, sou casado com a Ana Cabello. E eu sou mastologista, né? Que eu sou um médico que cuida, né, dos problemas relacionados à mama, não só do câncer, mas também das doenças benignas, das queixas, da prevenção, né, que vai desde o tratamento até esse momento do diagnóstico e da prevenção. Eu sou professor da Unicamp, com muita honra, professor de medicina lá. Sou professor da pós-graduação também, e eu sou responsável lá pelo Hospital da Mulher CAISM, da parte de mama, especificamente. Sim. Então, toda a minha área de atuação hoje, Flávia, é voltado a as questões que envolvem os cuidados da mama, né? Tá. E realmente hoje é uma honra a gente poder estar falando isso nesse mês, né, que está entrando, né, que é outubro, que é o conhecido como Outubro Rosa, e que é um evento mundial, né? Então não é só no Brasil, acho que vocês sabem que desde 1991... E como que surgiu isso? É muito como legal. É a história? Eu acho uma história muito interessante, né? Tem uma ONG americana que é conhecida como Susan G. Komen, né? E essa Susan G. Komen é o nome de uma menina que teve câncer de mama muito jovem, e ela faleceu aos 36 anos de câncer de mama. Provavelmente ela devia ter alguma hereditariedade, né? Alguma mutação, né? E daí, depois que ela faleceu, a irmã dela, que chama-se Nancy Brinker, que eu tive a honra de conhecê-la, uma mulher formidável, ela organizou a ONG, que deu o nome da irmã, Susan G. Komen, né? Isso foi nos anos 1980. Em 1991, a ONG foi crescendo, e eles fizeram uma corrida em Nova York, que chamava-se Corrida Runner for the Cure, Breast Cancer Cure, que é a corrida pela cura do câncer de mama, né? E naquela época, na corrida, eles fizeram essa marca, que é o laço cor-de-rosa, que foi o laço para simbolizar a corrida. E foi uma coisa tão incrível, né? A ideia era falar de câncer de mama,
que virou uma marca, né? E as pessoas começaram a assumir. Uma coisa interessante, eu falei até com a Nancy alguns anos atrás, eles, na verdade, disponibilizaram para o mundo inteiro. O Suzano G. Komen não cobra pela utilização da marca, né? E virou uma coisa incrível, né? Que, na verdade, acabou gerando outros meses, né? De consciência dos outros tumores, né? Então, a ideia do Outubro Rosa, que surgiu através dessa corrida, né? É um mês de conscientização do câncer de mama, tá? Então, todo mundo fala assim, é o mês da prevenção do câncer de mama, mas assim, é uma prevenção que tem um aspecto um pouquinho mais global, né? Então, a mamografia é importante, a consciência mamária é fundamental, que eu acho que é até mais importante do que os exames. Porque eu falo isso, né, para as mulheres, para os homens, para os meus alunos, né? Que todo mundo tem que cobrar que a prevenção seja feita de uma forma adequada, né? Então, você tem que cobrar pelo direito de fazer os exames, pela qualidade dos exames, pelo não atraso dos exames. E a partir do momento que você tem um diagnóstico, você tem que cobrar pelo não atraso do tratamento e por fazer o melhor tratamento possível. E como é importante, né? Tudo importantíssimo, muito importantíssimo. E, na verdade, isso eu acho que é Outubro Rosa. É um mês onde a gente tem que falar do câncer de mama, mas falar dessa questão de você lutar pelos direitos de tudo. Não só o direito de fazer mamografia, porque a coisa ficou muito simplificada, né? Na verdade, porque não depois é só você isso. Descobriu, você faz o que com isso, né? Isso. Você vai para onde? Quem que vai te acolher, né? Lógico. Então, eu acho que a gente tem que ensinar que é o seguinte, não é só que tem que fazer o exame, mas não pode atrasar o exame. Se você tem um diagnóstico, tem que fazer o tratamento logo. Então, é nesse contexto que eu acho formidável essa oportunidade da gente estar sempre relembrando, né? Né, Flávia? A gente que trabalha com saúde, nós sabemos da importância da educação continuada, né? Demais. Isso vale para tudo. Para tudo. E assim, o Outubro Rosa, eu acho que é uma coisa que é um estopim para que a gente mantenha esse processo de educação continuada. E para nós que trabalhamos com mama, todos os meses do ano são outubros. Né? Com certeza. Porque a gente fica o tempo todo tentando criar... Lutar por isso, Lutar por né? isso, é isso mesmo. Né? Muito legal, muito bom. Eu fico falando aqui, eu não paro de falar. Gente, mas aqui é sobre isso, A gente gosta de falar, mesmo, todo mundo gosta de conversar. Sim. E por que você escolheu? Como que veio isso? É muito interessante. Eu fiz medicina na Unicamp, né? Eu sou natural de Bauru, vim para cá fazer medicina. Eu tenho um irmão 2 anos mais velho que já fazia medicina aqui, que foi o meu guru, assim, uma pessoa que é meu irmão, meu parceiro, uma pessoa que sempre me inspirou muito. E daí nós começamos a fazer medicina juntos na mesma faculdade. Ele foi fazer ginecologia e obstetrícia, eu também gostei muito da ginecologia. Só que assim, eu sempre tive uma pegada de cirurgia, assim. De cirurgião mesmo, né? E eu sempre gostei muito dessa área de oncologia. Tá. Então, em determinado momento, eu comecei a me ver como cirurgião oncológico. Né? Tá. Eu sempre adorei cirurgia, assim, gostava muito de genética também. E é um dom também, né? É uma coisa... Sei lá, eu tenho certeza que é um dom. Acho que Deus dá isso pra gente e a gente tem que trabalhar esse dom, né? Sim. E daí, quando eu fazendo ginecologia, gostando de cirurgia oncológica, eu imaginei dentro da ginecologia que seria o melhor espaço para eu fazer cirurgia oncológica da mulher. Tá. Lá na Unicamp, na minha época, né? Foi aquilo que mais me atraiu, quer dizer, a cirurgia oncológica na mulher. E para isso eu fiz ginecologia obstetrícia, para entender um pouquinho melhor, né, as mulheres. Né? E hoje, tendo feito ginecologia obstetrícia e depois, né, me especializado em mama, em mastologia, eu consegui entender todas as etapas da vida da mulher, Sim. né? Então, e como é complexa, né? Essas correlações. Então, hoje a gente consegue entender, né, a questão dos problemas relacionados à menopausa, né? Em mulheres, por exemplo, com câncer de mama. Sim. A questão da gravidez no câncer de mama. Então, assim, essa formação de ginecologia obstetra me ajuda a entender um pouquinho melhor todas essas realidades, Sim. né? Hoje, os especialistas em mama também podem fazer cirurgia geral e depois fazer uma especialidade na mastologia, né? Tá. Então, não sei se vocês sabem, mas a mastologia é uma especialidade médica mesmo, né? E hoje a gente tem residência médica em mastologia.
Os mastologistas que se formam na residência, eles podem tanto fazer ginecologia obstetrícia quanto cirurgia geral. O que é importante? É que a gente consiga entender todos esses aspectos. Entender a mulher, entender os homens, porque Sim. também tem câncer de mama nos homens, entender as questões hormonais e tudo que se relaciona à melhor abordagem dessa população, né? E às vezes as pessoas têm muitas dúvidas. Nossa, mas não, eu achei que... Onde que entra o oncologista nessa história? Né? Sim. Falam, não, mas então o meu médico é o Dr. César. Não, ele vai fazer tudo. Sim. Num câncer de mama. E não, né? Não é. Você, não é. Não, assim, é muito importante, né, que a abordagem, no caso, por exemplo, do câncer de mama, mas isso vale para a maior parte das especialidades, né, assim, Sim. médicas, né, é você ter uma visão multidisciplinar, né? Exatamente. Então, você precisa por exemplo, na mama, né, você vai precisar do mastologista, né? Você vai precisar do oncologista clínico, talvez do radio-oncologista. Que vai fazer a radioterapia. Que vai fazer a radioterapia, né? A gente chamava de radioterapeuta, hoje o termo mais usado é radio-oncologista. Você precisa do radiologista de mama, que trabalha na mama, assim como toda a equipe ligada também à área de saúde. Então, a psico-oncologista, a nutricionista, o fisioterapeuta, o personal training, que hoje em dia... é muito importante e que há um tempo atrás não dava tanto valor. Era uma figura, né? Que não existia, né? Sim. Hoje, alguém que faça genética, então, ou um Sim. geneticista, ou profissionais que trabalham na oncogenética, né? Então, na verdade, hoje, essa abordagem multidisciplinar, ela é muito importante. O que eu acho? O mastologista, normalmente, é o que recebe a paciente, Sim. ou a mulher, né? Ou para é o que vai dar aquela, né, então, o acolher ali, ele acolhe, né? E ele tem que ter, assim, uma visão, ou deveria ter uma visão de todas essas características que são importantes, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto, eu adoro o que eu faço, realmente. Com certeza, então, né? Isso daí a gente vê, eu me sinto, às vezes, no direito, né? Porque eu gosto de estudar essas características todos os aspectos multidisciplinares. Então, é lógico, a gente dá pitaco mesmo, né? Qual é a químio que vai ser utilizada, qual que é a abordagem nutricional também, qual que é a pegada do radio-oncologista, né? Sim. Então, nós participamos ativamente de todos esses steps, mas é fundamental que existam esses colegas, esses profissionais, que realmente possam aprofundar o máximo possível e oferecer o melhor para os pacientes. Mas, assim, o que acontece, né, Flávia? Às vezes, vem lá uma conduta do oncologista que pelo bem da paciente, eu quero discutir. Não, acho que eu não concordo muito com essa abordagem, porque vamos conversar, né? E às vezes eu mudo o que eu acho, às vezes o outro profissional muda, mas o que a gente tem que fazer sempre? O que é o melhor, né? Para o paciente, né? Não é? Porque nessa caminhada, a gente tem que caminhar juntos, né? E o nosso... o que a gente busca é trazer realmente qualidade de vida, né? Trazer o melhor possível para as pacientes, e buscar a cura sempre, né? Sim. Mas, assim, fundamentalmente é que as pessoas vivam bem, tenham qualidade de vida, sejam recolocadas, né, na vida, né, profissional, na vida familiar, né? Tantas mães, tantos profissionais, mulheres competentes, não é? Pessoas que estão lutando pela carreira. Então, o nosso papel é tentar interferir o mínimo possível nesse processo de evolução das pessoas. É o que a gente tenta fazer, né? Com certeza, e faz com maestria, né? Outra coisa também, que até a gente comentou hoje, foi sobre como é importante, que a gente estava comentando, como que você faz isso bem, como você absorve ali o paciente, dá uma notícia de um jeito, assim, suave, se é que é possível, né? E o acolhimento e a empatia. Você nota que isso faz diferença? Sim. No tratamento em si? Como a pessoa ela vai levar aquilo ali para o tratamento? Eu acho que sim, né? Eu não tenho dúvida de que quando você faz alguma decisão na sua vida, né? E no caso das decisões de tratamento, por exemplo, em câncer, você precisa confiar, né? Sim. Você precisa saber o que te espera, você precisa confiar e entender por que você vai ter aquela opção, né? Sim. E hoje, né, Flávia, é uma coisa assim incrível. Eu tenho a honra de estar há bastante tempo no mercado trabalhando e estudando e tudo mais.
E eu fui vendo o avanço que a gente tem tido, né, em termos de tratamento, que tem gerado maior chance de cura, maior sobrevida das pacientes, né, mais condições de ter uma qualidade de vida adequada. Então, hoje é interessante. Não tem praticamente nenhuma circunstância na nossa área do câncer de mama que você não possa oferecer algo que seja muito bom. Tem algum tratamento, algum né? tratamento, entendeu? Então, e às vezes existem situações mais difíceis, doenças muito avançadas, às vezes, né? Que você consegue fazer com que as pessoas tenham muita qualidade de vida durante períodos longos, né? E esse é o nosso foco. Então, em cada circunstância, eu trabalho muito nessa linha, né? Sim. Veja bem, o que a gente quer? A gente quer voltar a ter uma vida dentro o mais normal possível, voltar a continuar buscando as suas metas, independente do momento da vida que a gente está, né? Eu acho que o nosso papel da equipe que lida com esse tipo de situação é poder devolver isso e trazer isso, né? Sim. Então, nós sabemos, né? Todo mundo aqui sabe que não vai viver para sempre. Exatamente. Não é verdade, né? Agora, o que a gente quer? E que não é uma condenação, não, né? Não, de forma alguma, de forma porque alguma. tem um estigma do câncer. Sim. E o câncer, eu acho que, principalmente quando tem que fazer quimioterapia, então não tem como muito você esconder aquilo ali. Sim. Então, meio que fica estigmatizado. E temos que entender que, gente, é um processo. É lógico. Né? É lógico. Quando você me explicou, você falou, Flávia, o negócio é o seguinte, você vai passar por um processo, né, que tem começo, meio e fim. Isso. E aquilo ali, ele te traz um alívio, ele te traz uma calma. E aí você entende, tá bom, vou fazer isso. Que no meu caso, a gente fez a quimio primeiro, depois foi a cirurgia, depois foi a rádio. E o bloqueio hormonal que eu tô ainda. Então, você tem um cronograma. Isso. Né? Não, e assim, o que é muito importante, isso que você falou, né? Quando você consegue enxergar qual é o planejamento, o né? cenário, o cenário, a gente se organiza, né? Sim. Então, o que eu quero nesse ponto, o que eu quero nesse, né? Por exemplo, meninas que têm um diagnóstico, né, Flávia, de câncer de mama, numa situação onde você ainda não tem filho, né? Então, você tem notado que isso tem aumentado? Sim. Estávamos até conversando isso um pouquinho tempo antes, né? Nós vivemos no nosso país, no Brasil, e assim, é uma coisa que tem acontecido em alguns países da América Latina, né? Que são países que estão na fase de desenvolvimento, uma frequência alta de câncer de mama em mulheres jovens. Assim, e tem um porquê? Pois é, essa é o grande questionamento que se tem, né? A gente chama, assim, em termos acadêmicos, né? Câncer de mama em mulher jovem é o câncer que acontece abaixo dos 40. Tá. Né? Não quer dizer que uma mulher de 60 não seja jovem, né? Mas esse é o critério da nômina, né, que se utiliza. Tá. Então, a gente tem um aumento muito importante, né? Para você ter uma ideia, tem um dado bastante interessante no estudo brasileiro, que chama Estudo Amazonas. Né? Tá. Tem várias publicações desse estudo, acho que dá até para vocês procurarem no Google aí. Tá. Mas Estudo Amazonas. O Amazonas, o Amazonas. Tem o Amazonas 3, que é um Amazonas 3, é um que foi mais vinculado a estudar as mulheres jovens, né? Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, no Brasil, a gente tem 17% dos casos novos de câncer de mama abaixo dos 40 anos. É muita coisa, tá? né? Então, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, não chega a 7%, é 5%, 6%, né? E é uma coisa interessante. E antes no Brasil também era assim, não era? A gente sempre teve uma população alta, assim, uma proporção alta de mulheres mais jovens, né? Por exemplo, nós temos aqui 35% até 40% de câncer abaixo dos 50%, que também é muita coisa, quando né? você compara com os outros países, né? E a gente tem aquela ideia, né, de que o câncer em si, ele vai acontecer quando a gente já está mais velho. Não, e na verdade hoje, né, por isso que essa questão da consciência mamária, que é o foco aqui do Outubro Rosa, ela tem que existir. A partir dos 20 anos, tá, qualquer tipo de manifestação mamária, né, às vezes até antes disso, você tem que procurar um profissional. Sim. Né? Então, um ginecologista que saiba mama, o ideal, se possível, um mastologista, mas assim, pessoas que estejam envolvidas nessa questão, tá? Porque a gente pode ter.
Principalmente em situações onde você tem, por exemplo, um membro próximo na família. Então, se a sua mãe, se a sua filha, se a sua irmã, ou mais uma proporção, por exemplo, mãe e irmã tiveram câncer de mama, isso é um dado importante. Pode ser que exista alguma relação de hereditariedade. E isso faz com que o câncer de mama aconteça em mulheres mais jovens, né? Então você estava falando Mas a gente nota isso, nota esse aumento genético, ou é um aumento geral ali? Olha, nas mulheres mais jovens é um aumento assim geral, independente do antecedente familiar. Sim. Agora, o Brasil tem algumas características interessantes, né? Teve um estudo agora, um brasileiro, muito interessante, de um oncologista clínico, chama-se Rodrigo Guindalini, é um estudo muito bacana, que ele avaliou a frequência de mutações, variantes, né, associadas ao câncer de mama numa população brasileira grande lá. E ele descobriu que 20% das mulheres com câncer de mama tinham uma mutação. E isso, historicamente, no resto do mundo, é por volta de 10%. Então, a gente parece que tem uma proporção um pouco maior de câncer de mama hereditário. E quando a paciente, a mulher, o homem tenha esses genes, existe a possibilidade desses genes serem transmitidos para os filhos. Sim, isso é importante. E quando você tem esses genes, você pode ter recebido dos seus pais, né? Então isso acaba gerando uma implicação bastante interessante, né, dentro das mulheres de câncer de mama jovem. Então hoje em dia toda mulher com câncer de mama jovem deve se pensar na possibilidade de ter uma alteração genética. Sim. Porque quando você tem alterações genéticas, o câncer costuma acontecer em mulheres em idades mais jovens, né? Mas assim, esse grupo de mulheres jovens brasileiras é independente de testagem genética. Sabe? Então, o que causa... a gente vê numa pequena amostra ali, de quando eu estava fazendo a químio, eu acho que quem tinha mutação era uma só. Sim. Mas a gente eram quase todas ali abaixo de 40. Tá vendo uma proporção grande, né? Eu tinha 37, as meninas... A Lúcia, que tinham 42, se eu não me engano... Mas você vê, tinha duas senhoras. Sim, sim. A maioria era 37, 38, 36. Muita gente jovem. Existe uma discussão, né, de que, assim, quando você avalia a população de mulheres ou homens com câncer de mama da saúde suplementar, né, que tem planos de saúde, que corresponde mais ou menos a 27% da população brasileira, né? Então, mais de 70% não tem plano, né? É só saúde pública. Normalmente é uma população que a gente costuma ter mais jovens mesmo, né? Por quê? Porque quem muitas vezes consegue pagar o plano está trabalhando e é mais jovem. Tá? Então, mas mesmo na população geral brasileira, a gente tem esse comportamento. Então é um fenômeno ainda não muito bem explicado. Viu, e mesmo Flávio? na Unicamp, a gente Muitas consegue jovens. perceber. Então, que lá, a Unicamp, por exemplo, né, onde a gente trabalha, no Hospital da Mulher do CAISM, nós lá tratamos 90% do câncer de mama de 42 cidades em volta de Campinas, né, de saúde pública, né? E a gente tem aí mais ou menos isso, 10% de câncer abaixo dos 40 e 35% abaixo dos 50. Que é mais do que o resto do mundo, assim. Então, na verdade, mas é um fenômeno inexplicável. A gente acredita que, agora sim, essas linhas de pesquisa acadêmicas, né? Talvez que existam alguns fatores ambientais ainda indetectáveis, ou heranças poligênicas, né? Não só lá o BRCA1, BRCA2, P53, mas assim, um monte de gene em associação que talvez o ambiente possa estar favorecendo por algumas razões inexplicáveis, né? Existem coisas ambientais ainda inexplicáveis. Que a gente não sabe, né? Então, e você sabe, né? Por exemplo, para você testar substâncias no meio ambiente, frequentemente você tem que buscar a substância. Então, esses estudos não são muito fáceis de serem vistos, difícil. né? Exatamente. Para você desconfiar de qual substância não seria. Então, por exemplo, se eu quiser estudar, por exemplo, a quantidade de um metabólito da pílula anticoncepcional, porque as mulheres tomam pílula, fazem xixi, isso cai na rede, na água. Todo mundo os filtros filtros não filtram certas coisas. Para eu saber essa quantidade, eu tenho que buscar lá o levonorgestrel, eu preciso procurar aquele hormônio. No que isso impacta em relação a momentos diferentes da vida da mulher? É uma coisa inexplicável. A gente teve uma pesquisa lá no grupo da Química que avaliou essa proporção
E, assim, foi um trabalho que na verdade, foi um mestrado de uma profissional lá excelente e que pontuou de que talvez existam concentrações maiores desses hormônios na água de mananciais, principalmente das grandes cidades, né? Então, por exemplo, a gente acaba tendo, em algumas cidades do Brasil, a gente tem uma maior proporção. A gente consome mais pílula do que nos outros, será? O método contraceptivo mais utilizado no Brasil, nas pacientes jovens, de uma forma geral, é o contraceptivo oral. É a pílula anticoncepcional. Agora, existe um certo aumento discreto de risco de câncer de mama associado à pílula. O risco relativo aí é 1,16, né? Então o impacto é pequeno. E ele até mesmo é pequeno, até mesmo e é parecido até mesmo com Mirena, né? Sim, o impacto é pequeno. Agora, a questão toda é que, na verdade, uma coisa é você correlacionar o aumento de risco de câncer de mama em mulheres que estão tomando pílula aos 30 anos, né? E a outra é você discutir o que acontece numa mulher de 60 que já não está tomando mais pílula. Entendeu? Então, por exemplo, certamente da anticoncepcional padrão para uma mulher de 70 anos deve ser ruim, né? A gente nem dá. Né? Agora, a questão é o seguinte, e se a gente tivesse uma concentração alta de pílula sendo no meio ambiente, aleatório, né? Isso. Então, eu estou dando um exemplo de pílula, não estou falando que isso aconteça. Isso, mas eu quero dizer que fazendo suposições. Que existem causadores ainda não determinados que podem sim estar influenciando o que está acontecendo em termos de comportamento do câncer de mama na nossa população. E talvez isso cause esses 17% aí, que é o número que foi apresentado pelo estudo Amazonas em relação ao câncer abaixo dos 40 anos. Tá? É muito interessante, porque a gente vê real, né? E existe alguma coisa, algum estudo falando sobre, assim, por exemplo, uma pessoa ela tem um gene que talvez não seja o BRCA1 nem o BRCA2, as chances são maiores de mutar ali, mas existe alguma coisa, por exemplo, que as pessoas estão consumindo que acordam esses genes, talvez, Sim. E não silenciem eles? Provavelmente sim, tá? Eu acho que provavelmente existem certas coisas que fazem com que você aumente, a gente chama de penetrância do gene, né? Tá. Que você tem alteração do gene e o fenótipo ou a apresentação que seja o câncer. É possível, tá? Existem alguns estudos, porque existem genes, né, associados ao câncer de mama, que são genes que a gente fala que eles penetram muito, que o risco é muito alto. Tá. Então, por exemplo, o BRCA1. Isso, né? Vamos explicar o que são esses genes. O que são esses genes? Os genes são os seguintes. Nós, a partir dos anos 1990, né, teve uma autora brilhante americana chamada Mary Claire King. Ela descreveu o primeiro gene mesmo sistematicamente associado ao câncer de mama, né, que era o BRCA1. BRCA1 quer dizer Breast Cancer 1. Tá. Breast de mama, né? Câncer de mama 1. E esse gene foi detectado, né, numa população de mulheres judias, né, e judias da linhagem Askenazi, tá, né, que é uma população de mulheres que tem uma frequência alta de câncer de mama. tá. Isso talvez tenha a ver um pouquinho com essa questão de casamentos consanguíneos, aquela coisa cultural que existia, né, há tempos atrás, né, entre os judeus. E daí depois, na sequência, foi descrito o BRCA2 lá, pelo um grupo da Grã-Bretanha. E eles são parecidos ou não? Eles, na verdade, o que aconteceu? O BRCA2 veio depois, né? O BRCA2 é Breast Cancer 2. O BRCA1 está no cromossomo 17. Tá. O BRCA2 está no outro cromossomo 13. Tá. Então, vocês sabem, a gente tem 23 pares de cromossomos, né? Então, nós somos diploides, a gente tem 46 cromossomos, sendo que o par 23 é o XY ou XX, né? Que determinam o sexo. E no cromossomo 17 tem o BRCA1, no cromossomo 13 tem o BRCA2. Esses genes, quando eles são muito importantes para manterem a integridade do DNA da célula. Tá. Então, quando a célula mamária duplica em determinado momento, porque todos os tecidos boa parte dos tecidos mudam, né?
Nesse processo de duplicação, às vezes acontece um defeitozinho. E esse defeitozinho, se ele não é corrigido, você pode acabar gerando um câncer. Então, o papel do BRCA1 e do BRCA2, assim como alguns outros genes, o PALB2 também, é tentar corrigir um defeito que acontece by case. Às vezes por causa de algum agente externo, como a gente estava comentando aqui. Sim. Agora, quando você tem uma alteração, uma variante patogênica nesses genes, às vezes o gene não funciona e ele deixa de corrigir o defeito que aconteceria espontâneo. Tá. E daí dá o câncer, entendeu? Tá? Normalmente, para você ter uma alteração, a gente tem dois pares de cromossomos, né? 17. Você tem que, normalmente, nasce com essa alteração em um, e daí a outra alteração no outro braço é adquirido no próprio tecido mamário. Entendi. Tá? Então, frequentemente, por exemplo, quando a gente faz um teste genético para avaliar se a pessoa tem essa variante patogênica, né, ou mutação, normalmente você tem só num cromossomo. Tá. Né? Por isso que os filhos dessas pessoas, mulheres ou homens, dão uma herança para metade só dos filhos, a outra metade não tem. Agora, no tecido mamário, você tem que ter alteração dos dois. Entendi. A segunda alteração, que a gente chama o segundo nocaute, né, acontece pelo próprio meio ambiente. Tá? Então é interessante isso. Que interessante. Então ela tem que ter aquilo ali. Sim. E manifestar, sim, né? Essa outra alteração. Daí que entra aquilo que a gente estava conversando, tá? Existem alguns outros genes, por exemplo. Então, o BRCA1 e o BRCA2, eles são muito associados, porque eles são muito importantes na manutenção do funcionamento do genoma. E né? eles são importantes também para o ovário. Para o ovário, né? então, o BRCA1 e o BRCA2, eles estão associados a câncer de mama, tá? Masculino, feminino e masculino, câncer de ovário nas mulheres, próstata nos homens e pâncreas também. Existe uma associação de pâncreas também nesses genes, né? E eles são genes onde a gente tem que realmente ter muita atenção. E no homem também, ele é tão grave assim? Então, sim. Ter que bloquear o hormônio também? Pois no homem é uma coisa interessante, né? O homem, quando tem uma mutação em BRCA1 ou BRCA2, o risco de um homem como esse, de ter câncer de mama, um homem saudável, é o risco da mulher que não tem nada de ter câncer de mama. Tá. Que é mais ou menos 13% a 15%. Tá? Então, eu tenho uma filha de 14 anos, né? O risco de vida, a gente fala o tempo de vida dela, o lifetime risk, né? Até os 90, deve gerar em torno de uns 14% ou 15%, que é o risco de todo mundo, é o risco habitual. O risco de um homem com mutação em BRCA1 e BRCA2 é mais ou menos isso. Tá? Então, tanto que a gente não indica mastectomia em homem por causa de mutação em BRCA1 e BRCA2. E na próstata? Então, a maior preocupação é a próstata. Eles precisam ser acompanhados. Você não faz prostatectomia profilática, né? Mas você faz um acompanhamento mais próximo desses homens. Então, porque você tem câncer de próstata em homens mais jovens. Então, a partir dos 35 a 40 anos, tem que passar com o urologista, fazer um acompanhamento, né, com avaliação de toque, PSA, exames de imagem, né? Em relação ao pâncreas, não está muito bem estabelecido como é que você faz o rastreamento de pâncreas. Muito difícil, a ideia né? é fazer alguma imagem, uma vez por ano. Então, ou uma ressonância, ou um ultrassom, né? Mas, assim, lembrar da associação com pâncreas. Principalmente se na família tem algum caso de pâncreas. Isso vale para homens e para mulheres. A penetrância do pâncreas em BRCA1 e BRCA2 é igual para o homem e para a mulher. Para a mama é totalmente diferente, né? Então, como eu falei, a mama, por exemplo, um BRCA1, chega a 90% de chance da mulher ter um câncer de mama. O homem, 12% a 13%. Sim. Entendeu? Tá? Por que isso acontece? Tá? Deve ter algum papel em relação à questão hormonal, né? Que envolve essas diferenças, são fundamentais, né? A nível de nível de estrógeno, em fases muito iniciais. Mas a gente não tem certeza, tá? Tem alguma correlação, por exemplo, não sei se é coincidência, mas várias pacientes minhas, enfim, que têm BRCA1 e BRCA2, tiveram triplo negativo. Sim. Tem alguma correlação ou não? Então, o que costuma acontecer é o seguinte, o BRCA1, fundamentalmente, ele está muito associado ao tumor triplo negativo. Por que isso acontece?
E que se tem a ver com hormônio, né? É muito louco É uma isso. coisa interessante. Não, é uma coisa interessante. O que desencadeia o início do processo da estimulação do tumor, né? Você tem uma alteração num braço, você precisa ter o nocaute do outro. Talvez a justificativa, porque existem, por exemplo, tem certas pacientes com câncer de mama que tiram o ovário e tem menos câncer de mama no grupo BRCA1. Entendi. Então, a castração, a oforectomia, salpingo-oforectomia, por exemplo, é uma modalidade que a gente indica preventiva em mulheres que têm mutação em BRCA1. E, por exemplo, se faz nos Estados Unidos, na Europa, muitas mulheres não fazem a mastectomia profilática, redutora de risco, faz só salpingo-foré. E você tem uma menor penetrância na mama, tá? Em BRCA1, em tumores triplo negativos. Então, existe uma certa participação hormonal, sim, mesmo na genes. Mesmo não sendo. Agora, provavelmente tem a ver talvez com o segundo alelo, que é normal. Tá. Algum tipo de manifestação de comportamento do segundo alelo que é normal. Tá? A explicação não está muito clara, a gente não sabe direito por quê, né? A gente sabe o seguinte, que quando você tem os tumores triplo negativos, são tumores que nascem do ducto. Porque vamos explicar o que é o triplo negativo, olha só, né? o câncer de mama, né? A gente está falando aqui, mas... A maior parte dos carcinomas, que são tumores epiteliais de mama, eles nascem no ducto. Isso, vamos do ductal pro lobular, né? Vamos começar do começo. Então vocês imaginam o seguinte, a mama, né? A mama, ela é formada por dentro dela, que é o tecido glandular, do tecido que produz o leite, teoricamente, né? Que a gente chama que é o lóbulo mamário. E daí, esse lóbulo formado de um monte de cachinhos, né? Que são as bolinhas. Tipo uma arvorezinha, né? Tem sai aquela arvorezinha que é o ducto que conduz o leite da glândula até o bico, até o mamilo, né? Dentro... Que é o caminhozinho. É o caminhozinho. É como, imagina uma árvore cheia por exemplo, de uva ali, né? Aquele cacho de uva, e que vem pelos ductos, o leite vai chegar até o mamilo. Exatamente no ducto, quando a bolinha que produz o leite encontra o ducto, existe uma região ali de fragilidade genética. Chama-se unidade ducto-lobular terminal. Entendi. Nessa região, existem células tronco, ou totipotentes, ou stem cells. Tá. Essas células, elas dão origem para tudo, tanto para o que produz o leite quanto para o ducto. Que doido. O que acontece? Os tumores triponegativos, eles surgem exatamente dessas células totipotentes, porque são células indiferenciadas. Tá. O que é o tumor triponegativo pra gente, né? São tumores que não expressam receptores de hormônio, nem estrógeno, nem progesterona, e nem um outro marcador, que é o HER2, que é um marcador muito importante associado à mama. Então, a não expressão desses três marcadores geram os tumores triponegativos, que são tumores, né, que até um tempo atrás, eles continuam sendo realmente muito respeitados, mas eles eram muito mais temidos antes. Porque a gente não tinha muitas drogas que conseguissem funcionar como terapia-alvo nos tumores triponegativos, porque eles não expressavam nada. Tá. Mas hoje, a imunoterapia, que está sendo uma grande revolução na oncologia, não só na mama, mas em outros... E faz a imuno mesmo não tendo... Mesmo tendo HER, exatamente, tá? Porque a imunoterapia nos tumores triponegativos é uma coisa, assim, incrível, Flávia. Porque o que acontece? Não só para mama, mas para outros tumores, né? O câncer de mama triplo negativo, ele é inteligentíssimo em termos de se proteger do sistema imunológico nosso. Tá? Então vocês sabem. Por isso da agressividade dele. Exatamente. O organismo não sabe como combater. Por quê? Porque ele existe um processo de camuflagem dessas células. Tá. Então é como se fosse um camaleão, né? Então o câncer de mama triplo negativo, ele cresce, né? E ele tem um processo de camuflagem. E às vezes passa lá a célula nossa, o soldadinho, o linfócito, ele passa reto e não enxerga, né? E não enxerga. Então, hoje existe uma imunoterapia que desvenda, tira aquela capa de proteção. Que interessante. Tá? Então, tem duas drogas assim, muito, muito interessantes, que é o pembrolizumab e o atezolizumab, né? Que são drogas que atuam num alvo que chama-se PDL1 e PD1,
que são esses alvos que camuflam o sistema imunológico. E daí, na hora que você tira a camuflagem, os linfócitos atacam essas células, né? E a gente tem tido respostas muito interessantes com imunoterapia nos dias de hoje em relação a isso. Então, e aí faz associada com a químio para você poder tratar essas pacientes, né? Então é isso, são tumores agressivos, mas esse grau de agressividade também tem a ver com o tamanho da lesão, comprometimento axilar. E o KI67? Então, o KI67, ele é um marcador imunistoquímico de proliferação das células, né? Então, por exemplo, os tumores triplo negativos, eu falei, né? Não expressa receptor estrógeno, progesterona e HER2. E costuma ter um KI67 alto, que o KI67 é um marcador das células que estão em proliferação, né? O que acontece? O KI67 alto é até bom, porque a quimioterapia geral, ela funciona durante a multiplicação celular. Foi quando você falou para mim isso. O meu tinha um KI67 alto. Exatamente. Aí os pacientes falam, nossa, um KI67 alto. Aí você fala, meu Deus, morri mesmo. Aí você fala, Deus do céu, a gente usa, é que nem o Davi e Golias, né? Você usa o peso dele para derrubá-lo, né? Entendeu? Então, às vezes, os tumores KI67 meio baixo. E foi que né? Respondeu, muito bem, graças a Deus. Responde muito bem. Mas então, hoje é muito interessante, né? Você entender exatamente, né, as particularidades do tumor, os subtipos, as questões genéticas envolvidas, elas fazem toda a diferença na abordagem, tá? Então, às vezes eu faço uma brincadeira, né? Que, por exemplo, quando a gente vai fazer um tratamento, iniciar um tratamento, você faz um checklist como se fosse subir um avião, certo? Então, chega lá, janela está fechada, a porta está aqui, não sei o quê, todo mundo está com o cinto, né? Então, é assim. A biópsia fez, avaliou a axila, como é que é a imunistoquímica, como é que está o teste genético, já preservou a fertilidade com coleta de óvulos se você não tem filho, o que você está usando para evitar filho, você está entendendo? São os checklists para você iniciar o tratamento, porque hoje em dia, sabendo tudo isso, você realmente consegue uma performance excelente, né, em todos os aspectos, não só em termos de cura, mas em termos de não modificação da vida das pessoas, né? Então, hoje, na verdade, né, Flávia, é um erro, né, uma falha, você iniciar, por exemplo, uma quimioterapia numa menina que não tem filhos, sem que você discuta a possibilidade de preservar a fertilidade. Isso que eu ia perguntar. Né? Tem essa possibilidade. A gente tem uma janela ali que consegue estar fazendo um período de indução. Sim. Você consegue praticamente sempre. Né? Porque hoje você consegue... E com esse como que eu falo? Chegando esse câncer cada vez mais novas, né? Sim. Não, é uma coisa fundamental. Então, a gente considera malpraxis você iniciar um tratamento desse, porque o que acontece? A quimioterapia, ela induz infertilidade, porque ela tem uma ação tóxica nos óvulos, né? Nas mulheres mais jovens. Lógico que quanto mais idade tem, a toxicidade é maior. A chance de você ter fertilidade depois, por exemplo, se você faz quimioterapia depois dos 40, é uma situação meio difícil se você realmente não preservar os óvulos. Mas hoje, independente da idade, se você tem 25 anos de idade, tem que tentar preservar óvulo, né? Isso é feito através de um processo onde o estereleuta, né? O médico que é especialista em fertilidade, que é outra pessoa importantíssima, né? Durante da equipe multidisciplinar, vai lá, ele interrompe o processo do ciclo ovulatório ali e já em 2 semanas você consegue ter óvulo, entendeu? Então, quer dizer, todas essas... Tudo está evoluindo muito, né? Por exemplo, você ter uma gravidez... Isso que eu ia te falar. E aí, essa gravidez depois? Então... Tem alguma alteração, por exemplo, é um triplo negativo ou não? Quanto tempo, geralmente? Cada caso é um caso, né, gente? Não dá pra gente generalizar aqui. Sim. Mas uma ideia... Olha, via de regra, né? Existem vários estudos, assim, sobre isso, né? Por exemplo, um tumor triplo negativo, que você fez o tratamento, né? A paciente tá bem. Tá assim, sem nenhuma, não tem nenhuma detecção de doença fora da mama e está em boas condições. A partir de 2 anos, você pode começar a discutir a possibilidade de gravidez, né? A partir de 5 anos, os dados são mais robustos. Mas, veja bem, não existe nada que mostre que piora o prognóstico a gravidez. Nessas populações, por exemplo, de tumores triplo negativos,
Não tem nada em relação a isso. Agora, existe uma outra situação que a gente agora... Acabamos de ter uma publicação interessante de um estudo chama-se Positive Trial, né? Que é um grupo de mulheres com tumores hormônio positivos que estão tomando anti-hormônio. Sim. Então, é uma situação que a gente não sabia. Então, sim, tipo, no meu caso, que eu vou ter que ficar, são 10 anos, eu tô no 6º ano, sim. Graças a Deus. E aí eu uso o bloqueador de ovário e uso o examestano, que bloqueia a conversão, né? Isso. Então, você imagina se você estivesse fazendo esse tratamento e você quisesse ter filho. Tá. Então, se tivesse lá um embrião guardado, um ócito, olha, mas eu quero ter filho, tá? Quando que decisão, eu posso ter? Né? Meu Deus. Mas quando eu posso ter esse filho? Sim. Né? Então, a gente só tinha estudos retrospectivos, né? Então, esse ano foi publicado esse estudo, chama-se Positive Trial, que mostrou o seguinte, que é seguro você interromper depois de 2 anos, né? A medicação, a mulher engravida, tem o filho e você retorna depois e completa o período que você deveria fazer. Que interessante. Então, se o plano era 10 anos, você interrompe e você dá 10 anos. O que esses resultados preliminares mostraram? Que você não piora o prognóstico. Tá? Agora, veja bem. E esse boom de hormônio? Pois é, aparentemente não faz diferença. É muito estranho, né? Você sabe uma coisa interessante? A gente sabe que a gravidez, né, a gravidez, principalmente a gravidez precoce, ela diminui o risco de câncer de mama. Sim. Né, a gente sabe disso. Então, engravidar antes dos 24, apesar de nos dias de hoje... Antes dos 24, gente, vai vendo a dificuldade disso. O padrão ouro, os estudos mais assim clássicos mostram abaixo dos 24 anos, tá? É lógico que hoje em dia isso é muito difícil. Muito difícil. E acho assim, ninguém recomenda que a mulher faça isso para deixar de ter câncer de mama. Tem a ver com a amamentação ou tem a ver com a parte hormonal? Pois é, provavelmente as duas coisas, tá? Vocês sabem, né, que como é que a gente faz para saber se está grávida através de teste sanguíneo? É dosando a fração beta do HCG, né? Que é a gonotrofina coriônica, né, que é produzida pela placenta. Existem muitos estudos que mostram que o HCG ele é um potente indutor de apoptose de célula típica mamária. É muito interessante isso. Tanto que durante algum tempo se pensou em utilizar o HCG, né, que é aquilo que a gente dosa para saber se está grávida, como droga de quimioprevenção. Os estudos acabaram não andando, tudo, né? Mas assim, é provável que o HCG realmente seja importante. E é o que você me perguntou, né? Mas na gravidez, aquele boom de hormônio, né? Primeiro assim, o hormônio da gravidez é o estriol, que é um hormônio um pouquinho menos potente do que o estradiol, né, na mulher, na menacme normal. E segundo o HCG, ele parece que traz essa possibilidade de morte celular das células atípicas. Então, depois de uma gravidez com amamentação, é como se você tivesse uma árvore cheia de folhas, que nem o IP agora, né? O IP lá de casa. Tá lindo. Ele fica aquela coisa, daí na hora que você faz o processo todo, a gestação amadurece todas as folhas de uma vez, e daí na hora que você cai os hormônios, as folhas caem junto. E as células atípicas morrem junto. Entendi. Esse processo chama-se processo de destruição mamária. Então, a gente sempre fala assim, olha, sabe aquela mama que a mulher vem reclamando, aí doutor, minha mama era durinha, era alta, daí depois da gravidez a amamentação caiu. Eu falei, que lindo, isso é muito saudável, porque é uma mama que amadureceu com o processo de gravidez, provavelmente graças ao HCG, e com o processo da amamentação. E a amamentação, que você me perguntou, ela é fundamental, tá? Então, hoje a gente sabe que o ideal é que você amamente dos 18 meses. A partir de 18 meses é que você tem uma proteção ótima, tá? E no meu caso, por exemplo, que eu estava amamentando, né? Pois é. Então, essas coincidências, na verdade, provavelmente a lactação ela não causou nada, né? Tá. Foi realmente... Foi ali um processo. Um processo que aconteceu, tudo. E é assim, né, Flávia? Às vezes eu tenho, assim, as pacientes nos procuram e falam assim, puxa vida, mas eu fiz tudo certo, né? Eu faço ginástica, muito, né? Eu não faço excessos, eu tive filho, eu amamentei, né?
todas essas atitudes de estilo de vida, de cuidados e tudo mais, né? Eles são fundamentais porque reduzem o risco, mas não zeram, né? Sim. Então não zeram, infelizmente não zeram, tá? Por isso que a gente por tem que ter uma exemplo, atenção. aquele risco que a gente tem de 14% ali na vida normal. Sim. Fazendo tudo isso, se não fizer, aumenta, será? Sim, pode aumentar. Então esse é o risco habitual da população geral. Então, por exemplo, existem alguns fatores ambientais que claramente estão associados, né? Uhum. Então, por exemplo, álcool. Sim. É o único fator alimentar realmente que a gente consegue provar. Presta atenção, pessoal, que gosta ali de beber, de uma cervejinha. Então, por exemplo, e tem associação, existe uma associação de quantidade também, né? Então, qual é o problema? Beber todo dia e quantidade. Daí, às vezes, né, me fala assim, pô, doutor Cabelo, mas não é bom tomar aquele vinhozinho todo dia que melhora o coração, baixa o Aí a gente vai, não, é dieta mediterrânea, né? Já começa ali. É assim, vocês sabem, né? Os estudos, eles têm, você procura, às vezes eles são mais focados em certas coisas. Então, em relação ao câncer de mama, a gente sabe que beber todo dia, por exemplo, se você tomar meia garrafa de vinho por dia, existe uma relação direta com câncer de mama. A conta é mais ou menos o seguinte, 5 latinhas de cerveja ou meia garrafa de vinho, que é aquela meia, que são 2 taças. Gente, vamos combinar então, que não é tão pouca assim. Né? Mas assim, sabe aquela coisa? Eu tomo uma taça no almoço de vinho e uma taça no jantar. Chegou na metade. Sim. Meia garrafa. Está associado ao câncer de mama. E a justificativa tem a ver com uma alteração do metabolismo do estrógeno pelo fígado. Então, essa utilização, né, crônica da bebida pode gerar um distúrbio da metabolização. Você fica com aumento de estrógeno contínuo e isso pode gerar um processo de diferenciação atípica na mama. Tá? Então, agora, obesidade, ela indiretamente está associada, né? Então, a Flávia pode até falar melhor do que eu, que é a área dela de atuação, essa parte hormonal. Mas a obesidade, né? A obesidade tem a ver com alterações, gera também hiperestrogenismo, altera a questão, desenvolve aquela questão da resistência insulínica, né? Tá? E os fatores insulínicos, eles são potentes estimulantes de proliferação mamária, né? Tá? Então, o EGF, né, aqueles fatores associados à resistência insulínica, tem uma ação também direta em termos de indução do câncer, tá? Sim. E a gente não pode esquecer que a obesidade ela é uma doença, né, sim, gente? A gente tem que reforçar isso. Esse processo de inflamação que acontece, né, tá associado. Mas assim, é lógico. E tem a ver também a questão da estrobolômica, que eles falam, daquela alteração intestinal. Sim. Né? Porque a gente acaba aumentando mais, a gente não consegue jogar esse estrogênio fora. Sim, sim. Isso também tem sido alvo de estudos. E mantém também, um nível né? provavelmente estrogênico, né? Mais alto, né? Realmente, e uma coisa interessante também em relação à obesidade, né? A obesidade, ela está muito associada mais associada ao câncer de mama nas mulheres na pós-menopausa do que na pré, né? Tá. Por que isso? Porque a obesidade geral e a mama gordurosa, muito gordura, grande, depois da menopausa, ela aumenta a taxa de conversão, né? Então, por causa da questão da aromatização e mamária, faz a aromatização mamária. Mamária. É uma coisa incrível, né, Flávia? O que é aromatização, né? A aromatização, o que acontece? Quando a mulher entra na menopausa, né, ela deixa de ter a produção dos hormônios do ovário, né, depois de um tempo, né? Isso não é imediato. Às vezes ela para de menstruar, mas ela continua produzindo ali. Mas ela continua produzindo andrógeno pela suprarrenal, né, e um pouquinho pelo ovário. Esses androgênios, né, eles vão na gordura e eles são convertidos em estrogênios. Estrona também. Estrona, né? Então, o que acontece? A mulher mais gordinhas, né, mais assim, obesinha, às vezes ela tem menos sintoma de climatério. Sim. Por quê? Porque ela tem uma conversão maior. Principalmente quando é aquela gordurinha mais visceral, né? Isso. Fala, mas eu não senti fogacho, eu não senti muita coisa. Porque você está convertendo. Só que você tem todas as doenças associadas à obesidade, dentre elas a mama. Então, é uma coisa interessantíssima, assim. Tem alguns estudos que a gente dosa a quantidade de estradiol na mama, na mulher na pós-menopausa, e é praticamente igual de uma menina na pré-menopausa. Porque o que importa para a estimulação mamária é o hormônio ali no tecido.
né? Então, às vezes, você no sangue está baixo, mas a conversão aqui está alta e gera um maior risco de câncer, tá? Então, essa questão do estilo de vida, ela é fundamental. E tudo que gera obesidade, ele pode estar associado a esse aumento de risco das mulheres, né? Então, o álcool é um fator alimentar direto pela toxicidade, mas a obesidade que gera-se por causa de distúrbios alimentares, né, tá associado sim ao câncer de mama em relação às questões robustas, né? Agora, o resto não tem muita evidência. Não tem muita evidência, né? A gente sabe da importância da dieta mediterrânea, de você, né, ter um funcionamento intestinal adequado. Quem só come carne e gordura não vai ter, né? Mas assim, sempre me perguntam, doutor, comer carne dá câncer de mama, né? A gente não tem, né? Não sei, Flávio, não tem nada robusto, né? Depende do que mais você come, né? Exatamente. Como que mais você come, você treina, você não. Você treina, isso mesmo. Né? Você dorme. Né? Agora, eu não tenho dúvida que saúde é equilíbrio, né? Sim. Então, se você consegue, né, ter esse equilíbrio aí em relação à alimentação, se o teu intestino está funcionando direito, está dormindo direito, tudo isso são sinais, né, de que o teu corpo está em harmonia, né? Sim. As questões emocionais, né, psicológicas, tudo isso é fundamental. Isso que eu ia perguntar, né? Também. É. As questões emocionais, você acha que ela tem o poder de desencadear uma mutação, por exemplo? Uma pessoa passou por uma situação muito intensa, ou muito trauma, sei lá, alguma coisa mais intensa, tem alguma relação? Pois é, olha, boa pergunta, tá? Eu vi que a Fabiana esteve aqui, tudo com vocês, acho que talvez tenha explorado, infelizmente não consegui ver o que ela disse, que ela é uma excelente psico-oncologista, psico-oncologista. Oncologista, né? Uma querida que também. Trabalha nessa área de psico-oncologia, fundamental. Então, eu acho assim, o que eu acho? O que a gente tem de evidência em relação a isso, né? Existem alguns trabalhos, tá, apresentados que correlacionam recorrência associada à mudança, a situações de perda. Tá, então, isso assim, estudos baseados no método científico padrão. Sim. Então, você vai lá, pega uma população de mulheres que recidivaram, fizeram um tratamento de câncer de mama e depois tem uma recidiva, tá? Sistêmica, por exemplo, e tem uma evolução ruim. E você avalia a prevalência de alterações, sabe, de perdas e tudo mais. Existe uma maior frequência. Tá. E eu vejo isso na minha prática. Porque uma coisa são os estudos, outra coisa é o dia a dia, Não, né? eu vejo isso. Então, aquela coisa assim, sabe, de... Às vezes, uma pessoa que está um tempo longo de segmento, daí tem uma perda. Perde um filho, uma separação muito complicada. E, às vezes, a gente vê pontualmente, assim, situações de recorrência, tá? Então, não só vendo, mas existe estudo mostrando isso, tá? Existe uma certa base. Logicamente, tudo que a gente estuda, quando a gente vê estudos, a gente vê qual é o poder do estudo. Sim. Esse tipo de estudo são estudos com poder um pouco mais baixo, porque são observacionais. Né? Ele vai observar, isso. Você vai ver o que vai acontecer. Como, né? Mensurar isso, né? Agora, os estudos que tentam avaliar o que causa são mais complicados. Sim. Né? Não sei se você concorda comigo. Quem é que não sofreu, não teve nenhum sofrimento dos últimos 10 anos? Nasceu, já era, né? Quem é que não perdeu um ente querido? Sim. Quem é que não viveu, às vezes, a sua separação, a separação de um filho, de alguém querido? E as pessoas são muito diferentes, às vezes elas sofrem mais ou menos em relação às situações, tá? Aquilo que às vezes te motiva pode ser aquilo que te deprime para outra pessoa. Sim. Então, eu acho que esses desenhos dos estudos que mostram, né, o fator psicológico induzindo ou favorecendo, eles acabam sendo muito fracos. Agora, tem um racional, na minha opinião. Sim, eu acho que tem um racional. Tá? Imagina assim, você está lá, a mama lá, acontece uma mutação, o sistema imunológico, porque você não está bem equilibrado, né? Ele não está bem, você, teoricamente e racionalmente, poderia ter um gatilho e a coisa ir embora, né? Tá? É isso. Assim, a gente consegue provar que sim, depois que você teve a doença, isso pode acabar favorecendo. Ou seja, por que você tem uma recorrência? Alguma célula ficou lá quietinha em algum lugar, não é? Entendeu? E em algum momento ela se manifestou. Fator estimulou. Agora, esse fator gerar o problema, a gente não tem certeza. Tá? Por exemplo, um câncer inicial, né? Por exemplo. Por exemplo, olha, câncer de mama, por exemplo.
tá? Eu não tenho mais câncer de mama em paciente, por exemplo, com imunodeficiência. Um paciente com HIV, por exemplo. Ou paciente que tem imunodeficiência. Uma paciente que perdeu muito peso porque teve deprimida. Eu não tenho uma associação. Olha que interessante. Olha que interessante. Olha que interessante. E não seria Agora, o contrário? Sim, mas por quê? Porque a imunologia do câncer de mama, por exemplo, não passa por isso. Entendi. Tem outros fatores, entendeu? Então, por exemplo, você, por exemplo, perder peso, não estar bem numa infecção é muito ruim. Uma pessoa que tem uma tuberculose e perde peso ou não está comendo direito, vai piorar o processo, né? Certos cânceres estão associados a uma alteração imune, né? Tá, então a gente tem vários tumores associados, né? Tá, então os cânceres de colo de útero, né? Os tumores associados à infecção, talvez, né? Os tumores associados à infecção, por exemplo, tem uma relação direta com o teu quadro imunológico e bem-estar, mas mama não, tá? Então não está muito bem claro essas relações, assim. Eu estou para te dizer o seguinte, que alguns fatores desencadeantes ainda não foram bem esclarecidos, Sim. tá? E eu não sei dizer se realmente você deprimir, você vai gerar isso, né? Por exemplo, nunca vi nenhum trabalho falando que você tem mais câncer em deprimidos e mais cânceres em pessoas que têm psicoses de mama, estou falando, né? Não tem dado sobre isso, sabe? Sim. Agora, tem o inverso que eu te falei. Depois, a partir do momento, num segundo momento. Então, essa história de que às vezes a gente escuta alguns profissionais falando, né? Sim. Você causou o seu câncer, gente, sabe? É uma isso coisa muito grave. horrível. Horrível, sabe? horrível. A gente, infelizmente, nós não conseguimos controlar todas as reações, né, Flávia, que acontecem no corpo da gente. Tá certo? Não, a pessoa ela já tá ali no ela já tá fragilizada. Aí você vai pôr uma culpa. Você vai... Tá vendo? Você separou do seu marido, por isso que você tem um câncer agora. Gente, sabe? Não muito sério isso. Então, né? eu acho que isso é muito importante. Agora, o que acontece? Depois que você tem um problema como esse, eu acho que tudo na vida acontece por alguma razão. Sim. Eu tenho uma visão bem mística da vida, sabe? Sim. Das coisas que acontecem. E eu acho que a gente tem que aprender com essas situações. Sim. Né? Eu acho que a grande sacada da vida, a grande oportunidade que a gente tem de estar aprendendo, ela é muito maior nas situações mais difíceis, né? Porque quando você supera... Quanto maior a crise, né? Puxa maior vida, o aprendizado. Exatamente. Você fala, cara, quando você supera, você fala, cara, eu consigo. Então, é para você E o legal melhorar, é né? você superar e você estimular os outros e você ensinar a falar, nossa, olha... Então, isso é terapêutico, na minha opinião. Sim. Que as pessoas vivem melhor, né? E a gente vê muito isso acontecendo quando você tem um sentido, né? Sim. Então a gente estava falando sobre câncer na gestação, né? É uma coisa incrível como as mulheres que têm filhos pequenos, às vezes câncer associado à gestação, elas têm um prognóstico excelente quando você trata direitinho. Por quê? Porque tem um motivo, né? Que é você ver seu filho crescer, você quer... Nossa, não é verdade? Isso, olha, eu Cara, fico emocionada. a mulher é uma leoa, pensar, não é? porque assim, nossa, você arranca uma força. Não vem célula aqui querer recidivar, não. Vem, não, que tô matando. Não é nem que for no chute, eu tô matando, então, né? acho que é isso. Com o filho, com a vida profissional, no relacionamento, em tentar ser uma pessoa melhor, Sim. em tratar da comunidade, tudo isso são fatores importantes que devem ser... E a fé. E a fé, lógico. E a fé. Eu acho que né? sim. Você vê a fé... Eu acho. Pessoas que têm mais fé, sim. né? Sim. Falam... Na verdade, a gente tem isso aí, né? Que, por exemplo, em situações da morte, que ela vai vir pra gente, pra todos nós, né? Ela é melhor domada quando você tem alguma percepção, né, de maior, assim, mística, tudo, né? Isso aí, tem trabalho mostrando isso, né? Que, assim, desculpa até falar isso, a morte das pessoas que creem, ela é mais tranquila. A passagem, ela é mais tranquila, né? Então, eu acho que, dependendo de que você tem em termos de visão, né, da vida e tudo mais, as coisas são diferentes, né? Que nem, por exemplo,
eu faço até uma brincadeira. Vocês já viram que eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Eu tenho, eu tento, eu acho que eu sou um cientista porque eu faço ciência e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que ter essa visão, acho que, né? E eu sou uma pessoa de fé, né? Então, por exemplo, e o que eu acho que faz muita diferença. Sim, sim. Faz muita diferença. Sim, sim. Porque crê, né? Sim, sim. Porque assim, se falar lá, não, olha, um estudo falou que a chance aqui é pequena. Se você se pegar naquilo ali só, né? Eu acho que você tem que ter um outro ponto pra... Sim. Deixa eu te falar uma coisa, sabe? Até uma vez eu vi um filósofo americano. Na verdade, assim, ele chama Gumo, que é um cara que foi CEO da Google. E ele é muito interessante. Depois até posso colocar aqui a referência dele para vocês aqui. Sim, sempre. Adoramos. Eu vi ele falando um negócio incrível. Ele falou assim, quando fala dessas questões que envolvem, né, essa questão mística, né, que ele é um super empresário, tudo, mas ele é um cara místico. Ele falou, ele perguntou assim pro cara que estava entrevistando, né, qual que é o oposto de morte? Qual que é o oposto, Flávio, de morte? Vida. Não. Oposto de morte. Nascimento. Nascimento. Cara. Entendeu? Top. O impacto. A morte é um momento. Sim. O nascimento é um momento. A vida, ela continua. Sim. Não é? Sim. Entendeu? Entendeu a profundidade disso? Disso? Demais. Acho porque que é isso, assim, e quando você tá ali numa situação, né? Porque eu tive ali, praticamente o Steve Johnson, não poderia fazer a químio, aquele... Sim. Foi muito intenso. Muito guerreira. Né? E aquele limão na axila, né? Deus do céu. Aí, exatamente, você tá muito próximo da morte, mas é ali onde você renasce. Sim, então. Né? Eu tenho exatamente o momento que eu renasci ali. Que eu falei, não vai ser agora. É isso aí. Vambora, que tem muita coisa É isso aí. Né? E a gente tem vários momentos no nosso ciclo aqui, né? Que são de renascimentos, né? Sim. Né, de novas etapas e tudo mais, né? Mas eu acredito que a coisa continua. A vida, o nascimento é um momento, a morte é um outro momento, mas a vida continua depois disso, eu acho, entendeu? Então a gente está no processo de construção e isso eu acho que motiva, né? Demais. As pessoas eu acho que as pessoas que têm esse tipo de visão... Motiva a gente tá ajudando, né? E motivam o ambiente onde elas vivem, né? Os parentes, as pessoas que estão juntas, né? Porque no fim das contas, a gente sempre é referência para alguém, né? Independente do que isso a gente é super importante, gente. Se você acha que você tá querendo desistir, né? Não para. Não para porque alguém não parou porque ele tá te espelhando, né? Eu acho. A gente tem uma missão a cumprir, né? E tentar sempre fazer da melhor forma possível, né? As coisas têm que andar com assim, racionalidade, com esse lado místico, com competência, com dedicação, com busca pelos objetivos, né? Eu acho que tudo isso reflete no que a gente chama de cura, né? Cura física, cura espiritual, cura emocional, né? E a cura? Existe cura Existe. pro câncer? Existe. Com certeza. Porque fala, não, uma vez oncológico, sempre oncológico. Não. Né? Uma coisa muito... Existe cura sim, tá? Agora, veja bem, né? A cura tem várias formas de a gente encarar a cura. Eu acho que assim, como é que a gente enxerga a cura? A cura é o seguinte, eu tô aqui, tive uma doença, tratei, e daí não tem mais a doença. Sim. Certo, tá? Agora, você imagina, e passo a vida inteira, tenho meu ciclo de vida, vejo meus netos, bisnetos, essas coisas. Mas assim, imagina que isso aconteça e daí, depois que a gente morreu, alguém vai lá e faz uma autópsia e acha uma célula tumoral no corpo. Você estava curado ou não? Estava curada. Tava eu curada. Acho que é um estado de... É lógico. Eu tô e é isso, então, né? o que é cura? Cura é você ter feito um tratamento, você tá bem, continuar fazendo o que você sempre fez, ou talvez até melhor, né? Entendeu? Eu acho que melhor. Eu acho que depois de um processo desse, você deve ouvir isso direto, né? Mas nunca mais é a mesma. Sim. Né? Eu acho que se não mudou,
perder uma oportunidade lógico. gigantesca de... É aquela história, ninguém entra no rio 2 vezes, no mesmo rio mais de uma vez, né? Então, porque o rio andou, né? Andou, a gente também, então a gente tem que continuar e tem que estar crescendo, né? E assim, é formidável essa possibilidade de você tentar resgatar tudo isso, né? Então a gente só se conhece quando se submete a isso, né? Sim. Eu, por exemplo, eu gosto muito de correr. Sim. Eu já corri 8 maratonas. César é atleta, gente. Vocês estão achando? Eu falo que o dia dele deve ter, assim, umas 3 horas, 4 a mais que o nosso. Isso porque o nosso é suado. Mas é um esporte que eu gosto. Mas assim, quando eu corri a minha primeira maratona, que eu corri 42 quilômetros... Você falou, nossa. Cara, eu cheguei chorando, assim, um negócio incrível. Eu falei assim, cara, se eu corri 42 quilômetros, eu posso fazer qualquer coisa. Sim. Então, é igual a gente brinca, se a gente sobreviveu, careca, sem sobrancelhas, sem tudo, você pode fazer qualquer coisa, né? Superação. Você consegue. Tudo bem que para pegar o carro você vai meio que engatinhando. Mas assim, isso é muito legal. Você, às vezes, você só vai se conhecer a partir do momento que você se submete a certas situações. E as situações difíceis, quando a gente supera, elas te dão uma força que é incrível, né? Incrível. Então, porque eu acho que Deus deu uma possibilidade, assim, da gente realmente crescer, né? Nos tornar melhores e fazer as pessoas que estão ao nosso redor também se tornarem melhores, que é uma coisa divina. E eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. A gente não... Eu acho que a gente não tem o direito de não tentar tirar o melhor possível de tudo isso. Eu né? acho, que eu acho que é um dever, assim. É praticamente uma obrigação, né? Todos nós temos missão. Né? Todos nós temos missões, né? E acho que a missão é essa, cara. Espelhar, estimular, motivar e fazer com que a sociedade fique melhor, não é verdade? Sim. Não ficar, não aceitar situações de injustiça, né? E tudo isso, na minha opinião, reflete na cura. Sim. Né? Da gente ter uma condição que a gente possa chamar isso de cura, né? E assim, Flávio, é uma coisa incrível, né? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de ver uma paciente muito querida que eu sigo já há 12 anos, né? Que era uma paciente que metástase no fígado, de um tumor HER2, né? Que é esse marcador, toma um remedinho há 12 anos, sem doença. E daí a gente está discutindo, para o remédio ou não para a medicação, entendeu? Que é um outro capítulo agora que a gente está vivendo no câncer de mama, naquelas pacientes que tinham metástase e que daí some tudo, e estão ótimas, e a gente está avaliando se pode parar o remédio. Agora, ela está curada. É uma senhora maravilhosa, ela está curada. A gente só está discutindo se para o remédio ou não, né? Entendeu? Então... Sim. Porque deve dar uma agonia de parar, né? Eu fico falando assim, gente, eu tô lá tanto tempo tomando, que dá aquela... Falar, quando chegar aos 10 anos ali, Jesus, como é que... né? Porque o câncer de mama, às vezes, né? A gente vivencia uma situação que é assim. Algumas pacientes que, por exemplo, sei lá, tiveram uma metástase no osso ou em outro lugar e que estão tomando um remedinho, a gente sabe que, a princípio, não pararia o remédio. Sim. Daí, às vezes, os pacientes falam assim, doutor, então o negócio é grave, eu nunca mais vou parar esse remédio. Eu falei, olha, posso falar uma coisa? Se você tem pressão alta e toma um remedinho lá, sabe, para pressão, e vai tomar o resto da vida, e vai viver normal... Sim, tem um problema de tireoide, toma a vida... Gente, qual para problema? com isso. Toma um problema de tireoide. Então, qual o problema? Teve um tumor, teve um câncer, teve um tumor, toma um remédio que não te faz ficar bem. Qual o problema? Pronto. Então, é mais essa ideia, como você falou, do estigma, preconceito, né? É um preconceito. Você está curada. Você está vivendo bem, você está com qualidade de vida. Oferece tudo aquilo que você pode oferecer, né? Como pessoa. E ainda melhor... Aquele remedinho não quer dizer nada. Sim. Só que hoje a gente está discutindo parar o remedinho. Sim. Mesmo nas pacientes que tiveram metástase, em algumas circunstâncias, né? Então, é um momento formidável. Sim, sensacional. Um momento formidável, assim, que por isso que, assim, a gente só tem que estimular, motivar esperança. Sim. Né? Primeiro, fazendo um checklist bem feito na abordagem inicial. Não pode esquecer uma janela aberta, porque senão, né, vai dar problema. Vai dar problema. E, ao mesmo tempo, motivando e mostrando que, independente da circunstância que a gente está ali, tem jeito. Sim. Tem jeito de viver bem. Eu acho que isso é o mais importante, né? Lógico. Calma, que a gente vai fazer o melhor, né? Sim. Calma, e você não está sozinho. Não está sozinha, né? Eu acho que é isso, assim. Eu sinto muito você, eu me espelho muito em você.
né? De chegar, o acolher, o cuidar, falar, não, ó, a gente tá de mão junto, mão dada aqui, vamos embora, vai dar certo Isso aí. né, vamos fazer o que tem que ser feito. É isso aí. E vamos continuar estudando, vamos tentar entender, né? Vamos tentar melhorar essas questões todas, porque a vida é isso aí, é uma educação continuada, né? Exatamente. Doutor César, só para terminar, assim, não abusando muito de você. Isso, que honra estar aqui. Que honra mesmo. O que eu queria saber sobre os hormônios nas mulheres menopausadas? Tá? Quais são essas evidências? Quando a gente faz uma terapia de reposição hormonal bem indicada, se ele eleva esse risco realmente, ou se o fato dela já estar na menopausa aumenta por si só esse risco, né? Mas se você melhorar a qualidade de vida dela, aquilo ali também não é importante, independente, não falando das pessoas que já tiveram, tá? Ou que tem um antecedente, eu estou falando das pessoas... Um risco habitual. Um risco habitual. Então, Flávia, muito boa pergunta, né? Quer dizer, todo mundo quer saber que o que está acontecendo. A gente está vivendo mais, as condições de saúde estão criando isso. As mulheres estão muito ativas. As mulheres estão muito ativas, não é? E o que acontece? Essa questão da queda da função hormonal é uma questão biológica, né? Assim, infelizmente... a gente não sabe como fazer com que o ovário continue funcionando. Quem descobrir isso, né? Gente, vai ganhar mais do que o Ozempic, vai. Então, na verdade, assim, tem idade de início e tem idade de fim, né, da senescência do ovário. E daí o que acontece? Nós sabemos a importância que tem, né, assim, a produção ovariana, né, estrógeno, progesterona e a testo ovariana, para a qualidade de vida das mulheres, né, em termos de questões que envolvem sexualidade, produtividade, essa questão de você estar animada, né? O impacto na fadiga, sono, concentração, cognitivo. Fadiga é muito importante. Então, tudo isso é muito importante, tá? Agora, o que a gente tem especificamente em relação a isso, né? Existe só um estudo que foi feito, né? Publicado há muitos anos atrás, que é o WHI, foi o único estudo com hormônios antigos ainda e que mostrou... Né, fora da janela de oportunidade. Fora da janela de oportunidade, né? Que a utilização, né, de uma reposição hormonal com um tipo de estrogênio, né, que era o estrógeno conjugados com acetato medroxprogesterona, que é um tipo de progesterona que a gente cada vez não usa mais. Aumentou um pouquinho a incidência de câncer de mama, esse risco foi 1,26, quer dizer, um aumento de 26%. No entanto, é exatamente o que você falou. Foi uma população de mulheres fora da janela, né? Foi Janela de oportunidade, gente, é quando você acabou de entrar na menopausa. Então, você tem ali o ideal, o mundo perfeito seria que a gente começasse a fazer uma reposição hormonal para quem tem indicação, né? O quanto antes, por conta dos receptores. Sim. Né? Então, quando você sai acima de 10 anos, né? 5, o que você considera mais? 5 ou 10? Olha, na verdade, o que acontece? A gente tem várias publicações, né? Estudos retrospectivos em relação a isso e tudo mais, né? Até 5 anos, provavelmente o risco não acontece nada de diferença em termos de uso. É o melhor, né? É o melhor, a melhor possibilidade, melhor opção. Né? É a melhor opção. É um momento em que a mulher está com a sintomatologia muito importante e tudo mais. Entre 5 e 10 anos existe um aumento, né, que vai sendo escalonado, mas é sempre um aumento de risco relativo. Ele não é tão relevante. Depois do 10º ano, a gente não tem tantos trabalhos. Porque as populações, os estudos vão ficando assim com um número baixo, né? É provável que quando você repõe mais do que 10 anos, esse risco vá aumentando gradativamente, né? Uma coisa que é importante, né, Flávio, quando você avalia esses trabalhos sobre quando as pessoas falam aumentou o risco relativo. Então, o que é você aumentar, por exemplo, o WHI 1,26, você aumentar 26%, tá? Então, você imagina assim uma incidência de câncer de mama, por exemplo, 100 casos para 100 mil mulheres. Aumentar em 26% vai ser o quê? Vai ser 1,2 mil, que seja 126 por 100 mil.
Você aumentou 26 mulheres em 100 mil. 26 em 100 mil mulheres, entendeu? Isso porque a gente está falando de um trabalho, sim, né? Sim, fora da janela de oportunidade, com um hormônio mais antigo. Sim. Então, por exemplo, eu acho que tudo isso tem que ser avaliado. E uma outra coisa que é importante, né? Tá? Será que eu posso trabalhando, por exemplo, fatores modificáveis de risco ambientais para compensar essa questão? Então, por exemplo, uma coisa é você ter uma menina, uma senhora que toma reposição hormonal há mais de 10 anos, bebe meia garrafa de vinho todo dia, é obesa, exatamente, não treina. Com certeza devem ser fatores que realmente desencadeiam uma associação de risco do que você pega aquela menina, né? Que treina, que está com um índice de massa corpórea legal, tem uma quantidade de tecido muscular adequado, né? Tá? Não tem sarcopenia, né? Que é uma coisa importante. Não bebe só socialmente, não tem um impacto grande. Quer dizer, a reposição hormonal, por si só, ela vai impactar menos do que impactaria esses estilos de vida inadequado. Tá? Então, eu costumo falar muito que a reposição hormonal, ela é para quem merece. Você tem que merecer. Não, acho que exatamente. Né? A gente vai fazer ali um trabalho antes. Sim. Né? E aí, sim. Eu acho que é isso. Eu acho que tem que... Exatamente o que você falou. Ela tem que ser particularizada. Sim. Né? Aquele conceito lá de você... tailoring, né? Você avaliar caso a caso, discutir o tempo, fazer um planejamento, é que nem subir o avião também. Sim. Fazer o checklist, né? Todo o checklist, ajustar. E eu achei sensacional o que você falou, tem que merecer, porque a pessoa tem que se dedicar. Não adianta não querer nada e toque o hormônio que vai resolver seu problema, né? Não vai. Né? O hormônio, ele não é um milagre. Lógico. Né? Porque às vezes as pessoas colocam ele como, nossa, vai resolver minha vida, vai resolver meu relacionamento. Não, gente. Sim. Né? Se você mudar teu estilo de vida, ali já vai resolver 60% dos seus problemas. Sim. Agora, sabe uma coisa, Flávia, que a gente tem discutido isso muito assim, entre os mastologistas, né? É importante que, por exemplo, quando você faz uma reposição hormonal e existe um risco importante para câncer de mama, você tome cuidado. Sim. Tá? Porque, por exemplo, a gente não tem muitos trabalhos que avaliem como é que se comporta a mulher de alto risco. Então, por exemplo, sua mãe teve câncer de mama com 30 anos, tá? Será que eu não posso mesmo fazer reposição hormonal? Eu não tenho trabalho sobre isso, robusto. Tem um trabalho muito antigo, tá? Que é dois autores, Dupont e Page, eu lembro disso porque eu li isso aí bastante. É um trabalho de 1985. Que os caras estudaram mulheres que faziam reposição hormonal com ou sem história familiar para câncer de mama. E não mudou o risco tomar hormônio. Porque se o risco já é um pouco alto, ele naquele trabalho mantém alto. Só que esse trabalho não foi reproduzido. Então hoje a maior parte das sociedades recomenda que se você tem um alto risco, tá? E esse cálculo de risco é legal que ele seja conversado com profissionais, um mastologista, um ginecologista, né? Mas assim, de cara, se você tem uma irmã ou a mãe ou mais de um caso de câncer de mama jovem na família, você já é alto risco. Sim, não precisa nem calcular. Arriscar, né? Então daí, será que tomar hormônio faz diferença? Será que aumenta esse risco? Eu não sei, mas o que as sociedades médicas recomendam é que, como a gente não sabe, é melhor não piorar os riscos. Mas assim, eu não tenho resposta. Por exemplo, se a mãe teve câncer de mama, eu posso dar reposição hormonal? Eu não sei se isso pioraria. No trabalho antigo lá do Pompeji não mostrou, tá? Mas caso utilize por um período curto, a gente tem que tomar muito cuidado com, por exemplo, reposições que você não consiga interromper. Por exemplo, implante. Colocar um implante. Tá? É uma coisa... Igual, por exemplo, implante de estrogênio. É complicado. Sim. Então, por exemplo, eu já tive situações... Porque você vai fazer o quê? Como que você tira? Não, e você imagina, por exemplo, tá lá aquela menina, altíssimo risco. Coloca o implante que você não consegue tirar. Primeiro que não era nem pra... Né? Não era para colocar. Daí ela tem um câncer de mama com implante. E que você tem dificuldade de estar mexendo. Entendeu? Porque vocês sabem que às vezes tem alguns lá que reabsorvem, outros precisam ser retirados. Nem sempre é muito simples esse procedimento. Então, é assim. O melhor é não usar, mas se usar,
evitar esse tipo de... Eu queria deixar essa mensagem. Esse tipo de reposição que ela seja invasiva e que você tenha dificuldade de interromper. Sim. Né? Porque isso pode acabar gerando problemas no seu tratamento, caso você tenha, tá? E lógico, se você tem alto risco, se tem uma irmã, procura um mastologista, porque independente de não ter nada, né? Pelo menos a partir dos 20 fazer anos, a parte genética, começa a pensar na né? parte genética, começa a discutir essas questões que envolvem, tá? Porque isso é muito importante. E como está muito em voga essa questão dos implantes, né? Em alta, né? E eu então acho que tem que tomar cuidado. Implante, por exemplo, o uso de gestrinona na menopausa, né? Então não faz sentido. Então acho que você tem que, né, ter um discernimento ali, entender bem, tem que conhecer muito para você ver realmente o que vale a pena e o que não. Outra pergunta aí. Desculpa de eu estar alongando, mas assim, é sobre a testosterona. A testosterona na mulher, tem a Rebecca Glauser que fala muito sobre isso. O que vocês têm visto sobre ela? Olha, a testosterona é o seguinte, você sabe que tem alguns cânceres de mama que expressam receptor de androgênio. Tá? Então, não faz parte da lista convencional lá. Receptor de estrógeno, progesterona, HER2, KM67, mas tem receptor de androgênio. Tá? A gente não tem certeza. Isso, por exemplo, na paciente que tiveram câncer de mama. Tá então, bom, a gente está falando da população normal. Estamos falando da... Não, porque eu até estou lembrando do câncer de mama, porque, por exemplo, hoje em dia está em voga essa discussão. Quem teve câncer de mama não pode usar estrógeno e progesterona, mas pode usar androgênio? A gente não tem base de evidência. Por exemplo, quem toma inibidor da aromatase? Pois é. Posso tomar androgênio? Né? Você fica tentado. Fica tentado, mas eu não tenho base e talvez parte da ação dos androgênios, da reposição do androgênio, tenha a ver um pouquinho também de ter um pouco de estrógeno junto, sabe? E o inibidor da aromatase, existe estudo aberto para avaliar isso, tá? Mas assim, existe uma discussão, né, que só o atesto não vai resolver o problema. Você precisa de um pouquinho de estrógeno. No inibidor você bloqueia a conversão, né? Tá? Mas eu não sei se é seguro. Agora, por exemplo, eu não usaria numa paciente que tem receptor de androgênio com câncer de mama. Agora, na população geral, né, não sem câncer, né? O posicionamento das sociedades é que a reposição ela é para melhorar a libido, né? Basicamente, né? Sim, a libido, e a gente vê pela fadiga, né? Sim. Melhora a fadiga e libido, né? Melhora a fadiga e libido. E então, que a por exemplo, reposição é algumas baseada nos pessoas sintomas, que até tem receio de estar usando ali o estrogênio e tal, tá usando um pouco da testo para poder melhorar nesse sentido. Sim, sim. A gente sabe que tem receptor de androgênio na mama, tá? Numa quantidade menor do que o de estrógeno. Alguns tumores expressam receptor de androgênio, até triplo negativo, né? Tem um subtipo de triplo negativo que expressa receptor de androgênio. É interessante, né? Tanto que é o triplo negativo, a gente tem 5 subtipos de triplo negativo. Sabia? Meu Deus, isso porque, né? A gente acha que é só um. Então, são 5 dentro. Dentro deles existe um que expressa receptor de androgênio, que na verdade é um triplo negativo mais bonzinho. Tá? Porque ele tem uma certa modulação hormonal. Agora, na população geral, o racional é de que não estimularia tanto a mama. Sim. Né? Mas assim... não tem nada ainda tão palpável, né? Eu acho que é uma reposição androgênica bem indicada... com cautela, né? com profissionais que te acompanhem e discutam, particularizem, eu acho que ok, levando-se em conta, né, que, né, Flávia, me corrija se eu estiver errado, né? Essa reposição ela não tem que ser baseada nos níveis sanguíneos, né? Né, tem que ser, a questão é sintomatologia mesmo, né? Isso, você não quer ali diferente do homem, né? Diferente do homem, completamente. E do homem também, né? Como a gente tem visto uma queda de testosterona nos homens. Interessante. Questão de hábito de vida, né? Essas coisas todas, né? Essa vida louca que a gente vive, né? Ou alguns modificadores ambientais, né? Que possam estar interferindo também, né? Porque cai a testa, aumenta o estrogênio. Exatamente. Né? A gente eu acho que mudanças. Essa busca da saúde, né? Em termos de hábitos de vida, atividade física, alimentação adequada, segurar no álcool... consciência das coisas, tem acho que ter reflete. esse primeiro, né? Eu acho.
Eu acho que quando esse é bem feito, aí você coloca um pouco ali que você vai melhorar pontualmente. Sim. E ok, e acompanhar, né? Eu acho que sim. E uma coisa que é muito importante, né? É você ter parcerias, né? Sim. Né? Com o seu marido, com sua mulher, com a sua namorada, seu noivo, as pessoas que, Sim. seus amigos, pessoas que estão em volta, né? Sim. E que entendam os momentos que você está vivendo, né? Quer dizer, Sim. que eu acho que a vida é isso, né? Você, às vezes, também não precisa ser uma super mulher, né? Um super homem. Não é isso, né? Não é isso. A vida não é né? performance. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. A vida não é performance. É sobre né? ser, não estar, né? É isso aí. Eu também acho. Acho que o comentário é esse. Eu adorei essa frase que você falou que a gente precisa merecer. Eu falo, mas vocês acham que tá fácil? Não. Aprendi mais um, achei muito legal. Vou usar isso para várias coisas. Não é fácil assim, não, gente. É um processo, né? Não é. Sensacional. Tô totalmente de acordo. Tem que merecer, realmente, né? E, doutor César, que frase que você deixaria para as pacientes? Eu tô aqui em nome delas, agradecendo por tudo, por toda a sua atenção, por todo o seu carinho. Nossa, assim, eu acho que você ocupa uma parte, assim, da oração de cada uma delas, né? E só gratidão. Obrigado, Flávio. Assim, é uma emoção poder estar aqui, estar com você e encontrei, né, a Fabiana agora e tantas pessoas queridas, né, que estão em volta, né, da gente. E é só gratidão. Agradecer a vocês pela confiança, tá? A mim, que é uma honra estar caminhando junto, tá, com vocês. E agradecer todo mundo que me deu a oportunidade de estar aqui, né? Meus professores, meus amigos, meus pais, meus irmãos, meus filhos, minha mulher. Assim, que fica como mensagem a Deus, né, fundamentalmente. A Deus em primeiro lugar, Deus, né? Deus é Deus, antes de tudo, né? Deus é o primeiro lugar. Tudo isso. E, assim, como mensagem, eu acho que o que tem que ficar é o seguinte. O câncer de mama, o diagnóstico do câncer de mama, o momento do diagnóstico do câncer de mama, não é o fim de nada. Acho que quase sempre é o começo. Começo de uma nova, é o começo né? de uma possibilidade de uma revolução na sua vida. E não só da sua vida, mas de todas as pessoas que estão à sua volta. Então, você passa a ter um poder de catalisar uma revolução, uma revolução do bem em todas as pessoas que são ligadas a você, que estão à sua volta, né? Então, é uma oportunidade, eu acho que, da gente rever. É o que eu vejo nas minhas pacientes. Né? Então, essa possibilidade. Então, acreditem, independente da situação, né? Agora em outubro, a gente começa a dar aula do Outubro Rosa, né? E daí todo mundo fala, mamografia, diagnóstico precoce, né? Daí uma vez teve uma paciente que chegou assim na plateia e falou assim, doutor Cabelo, o senhor não falou isso, mas assim, eu ouço muito no Outubro Rosa, né? Diagnóstico, prevenção, né? Eu tô com metástases no fígado. Então, eu não participo do Outubro Rosa. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Eu falei assim, não, lógico que você participa. Você vai participar norteando todo mundo que está ao teu redor. Sim. Você vai participar cobrando que você tenha a melhor atenção possível. Você vai participar não permitindo com que você sofra nesse tratamento, né? Então, é isso que eu falo, é consciência, independente da situação que você se encontra. Sim. Em relação à doença, tá? Então, e não é só para quem que tem potencial, mas é para toda a comunidade, para todo mundo, né? Perguntem, procurem entender na família de vocês se alguém teve doença, teve câncer de mama, ovário, outra síndrome. Se toquem, se conheçam, se toquem, né? Procurem estar atentas. Principalmente fiquem atentas a vocês. Nesse pessoal mais novo, quase todos, a gente que Isso, que olhem, né, os seus parentes, as pessoas ligadas, sua filha, sua irmã, sua mulher, né? Fiquem atentas ao que está acontecendo. Maridos, ajudem no diagnóstico. Mandem o recado para os maridos. Fiquem atentas, né, ao que está acontecendo. Fiquem atentos ao que está acontecendo nas mulheres da sua família, né? Tá certo? A vocês também, né? Sim. E fiquem atentos a essa questão familiar. Sabe, Flávia, muitas vezes, hoje em dia, a gente está vivendo uma coisa da solidão, né? As pessoas, sim, essa coisa... virtual, né? A epidemia de Covid fez com que as pessoas ficassem mais enclausuradas, né? Mas é um fenômeno, né? Todo mundo fica na rede social e não fala com seus parentes.
é importante a gente saber o que está acontecendo. Sim. É muito importante eu saber se tem algum parente que teve câncer próximo a mim. Tá? Às vezes é uma coisa incrível, as pessoas não sabem, não perguntam, entendeu? Porque isso muda o teu perfil. Todo mundo fala muito sobre teste genético. Fazer teste genético, né? Mais do que o teste genético, é importante você saber se tem gente na família com câncer. É mesmo mais importante que o teste. Porque a gente ainda não conhece todos os genes, exatamente. Né? Então, você testar e não achar nada, e você tem vários casos na família, esse é um padrão de hereditariedade. Mesmo que eu não ache, porque a gente não conhece todos os genes, tá? Então, é uma outra coisa que eu aconselho. Perguntem, acreditem, façam sempre o melhor. E assim, como mensagem final, vocês não estão sozinhas. Tem uma gama de pessoas que estão envolvidas, né? E querem fazer o melhor e cobrem para ter esse tipo de atenção, tá? Seja na saúde suplementar, seja na saúde pública, tá? A mulher brasileira tem essa possibilidade que é muito importante, porque está na Constituição isso, né? Sim. A gente tem que oferecer o que existe de melhor, né? E às vezes, se você não cobrar, às vezes a gente não tem esse tipo de situação. Então, é sempre possível. Cobrem, busquem no Outubro Rosa, se informem, tá? E a consciência é o que existe de mais, é a melhor forma de prevenção. Com certeza. É isso, acho. Sensacional. Muito obrigado. Uma honra te ter aqui. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigado. Certeza que eu e muitas mulheres aqui. E, gente, se você gostou do nosso podcast, curta, compartilha, gente. Já vai compartilhando aí com todo mundo, né? Porque não é toda hora que a gente tem uma aula dessas. Vamos falar a verdade. E até o nosso próximo encontro.